vem sobre mim, Espírito Santo, liberta-me, vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim. Orar em mim, orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, liberta-me, vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim. Orar em mim, orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração, derrama a tua unção. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração, derrama a tua unção. Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, liberta-me, vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim. Orar em mim, orar em mim, orar em mim. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti lhe confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Deus abençoe, boa noite, você que está conosco neste momento para nosso estudo da Palavra de Deus, nosso momento Pão da Palavra. Estamos no livro dos Reis e vamos conhecer hoje um pouquinho sobre a história de Eliseu, homem formado por Elias e que vai fazer grandes experiências da intervenção de Deus na sua vida. Um Deus que vai justificar as suas palavras e vai manifestar diante dele do mesmo modo como se manifestou sobre a vida de Elias. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Você que está conosco agora neste momento, para juntos nos colocarmos diante da palavra de Deus, eu convido você já a pegar a sua palavra, que nós vamos buscar conhecer um pouquinho hoje sobre a história de Eliseu. Estamos vendo a Sagrada Escritura desde o livro do Gênesis e hoje nós já estamos no livro dos Reis, vendo a organização do povo de Deus a partir de uma forma organizada, com um rei que estivesse à frente, conduzindo, direcionando a instituição da monarquia junto do povo de Deus, e um momento que esse reino é dividido e surgem também a figura dos profetas, aqueles que vão falar em nome de Deus e que Deus vai justificar aquilo que ele vai anunciar e vai mostrar ao profeta de Deus aquilo que ele vai realizar no meio do povo. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos, vocês estão conosco. A Maria Irenir, Deus abençoe. A Verônica Santos, a Graça Ferreira, a Maria Helena, Verônica Rodrigues, Liniara, Ana Rita Madeira, Aparecida Silva, Maria da Consolação Pascal, Deus abençoe. Inês Mafra, Deus abençoe, Inês. A Lidiane Bicalho, Suelen Barcelos, Gabi Bittencourt, Rosângela, Elaine, Maria Perpétua, Petinha, Marcela Cabral, Bruno de Jesus, Deus abençoe, irmão. Abraço para sua mãe, abraço para seu pai, Matozinho, seus irmãos, Claudinha Macieira, Renata Patrícia Leia, do Pedacinho do Céu, a Norma Assunção, Gisélia Aparecida, Magda Lemos, o Júlio Madeira, Deus abençoe, o Aleph Fernandes, a mãe do Aleph sempre rezando conosco, Caio de Urucânia, a sua mãe também de Urucânia, Deus abençoe, um abraço, a Norma Assunção, a Gláucia Santos, a Marina Silva, a Norma, a Vivi Carvalho, a Paula Assis, a Roseli de Itabira rezando conosco, grande mulher de Deus, Deus abençoe. A Mirani de Rio Piracicaba, o Wildemar Santos rezando conosco. Temos também o nosso irmão lá do México, Deus abençoe, rezando conosco, Deus abençoe, irmão, Deus te bendiga, sempre nos acompanhando do México. Deus abençoe e proteja. Miriam Costa, a Gabi Bittencourt, a Ana Paula Arcanjo, Deus abençoe todos os nossos irmãos que rezam conosco, que estão conosco neste momento. Deus abençoe. A Elaine Dias, a Luciene Caldeira, Flávia Gonzaga, mulher de Deus, a Paula Assis, a Lourdes Werneck, Deus abençoe Lourdes, a Penha, a Cristina Cacheta, a Luciene Caldeira, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. E nós já queremos invocar a presença do Espírito Santo, porque é Ele que torna uma pessoa homem ou mulher de Deus. É Ele que faz um homem se tornar um homem de Deus, cheio da presença de Deus. É Ele que faz uma mulher se tornar uma mulher cheia da presença de Deus, portadora da graça, da promessa, das profecias que vêm de Deus. E aquilo que um homem e uma mulher de Deus fala, Deus justifica. E hoje nós vamos ver na história de Eliseu como o Espírito de Deus estava sobre Eliseu e como o Espírito de Deus agia nesse homem que era conhecido
como o profeta Elias, como homem de Deus. E quem nos concede essa graça é o Espírito Santo. É Ele que faz toda a obra de Deus. É Ele que faz com que a vontade do Pai se realize numa vida. É Ele que justifica o nosso caminho e faz com que a intervenção de Deus se manifeste em cada passo, em cada ato, em cada atitude. E nós precisamos do Espírito Santo. Mandamos um abraço para a Roberta, lá da Geutur. Deus abençoe, Roberta, um abraço. O Gerardo Rodrigues, Deus abençoe, Gerardo, do México, sempre nos acompanhando. A Thaís Emiliano, a Rose Fernandes, Ana Paula Arcanjo, a Maria Duarte, a Malu de Itabira. Deus abençoe, Malu, um abraço. Um abraço para sua mãe, a Patrícia Muse, a Cássia Lopes. Abraço, Cássia. Um abraço para a Rafinha, para o seu marido, a Claudinha Ferreira. Deus abençoe. Nós clamamos, vem Espírito Santo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais, espirituais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Calola Carvalho também nos acompanhando, mulher de Deus. Deus abençoe Calola. Deus abençoe sua vida. Valéria Ventura, um abraço também para o seu esposo, sempre rezando conosco. Ana Amélia, Deus abençoe Ana, um abraço para o seu esposo, a sua família. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe o Davidson Veriano, rezando conosco, Elaine Dias, Valdete, rezando conosco, a Geralda de Rio Piracicaba. Derrama a tua unção, vem sobre a minha mente, sobre o meu coração. Derrama a tua unção, Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos pegar a palavra de Deus, nós vamos rezar o livro da sabedoria, nós vamos pedir a graça do Espírito Santo de Deus, a oração que Salomão fez para pedir a sabedoria que vem do Espírito de Deus. A sabedoria que é uma das manifestações do Espírito de Deus, para que possa nos conduzir em nossos trabalhos, para que possa nos dar o conhecimento daquilo que é a vontade de Deus, para que nos faça compreender aquilo que está diante dos nossos olhos, para que nos faça entender aquilo que é a vontade e a verdade de Deus. Vamos ler o livro da sabedoria, capítulo 9, a oração que Salomão fez para pedir a Deus a sabedoria. Capítulo 9, versículos 1. Deus dos pais, Senhor de misericórdia, que tudo criastes com tua palavra e com tua sabedoria formastes o homem, para dominar as criaturas que fizestes, governar o mundo com justiça e santidade, e exercer o julgamento com retidão de vida. Dai-me a sabedoria contigo entronizada, e não me excluas do número dos teus filhos, pois sou teu servo, filho de tua serva, homem frágil de vida efêmera, incapaz de compreender a justiça e as leis. Por mais perfeito que seja alguém entre os filhos do homem, se lhe faltar a sabedoria que vem de ti, de nada valerá. Escolheste-me como rei de teu povo, como juiz de teus filhos e filhas. Mandaste-me construir um templo em teu monte santo, um altar na cidade onde fixastes a tua tenda. Cópia da tenda santa que preparastes desde a origem. Contigo está a sabedoria que conhece as tuas obras. Estava presente quando fazias o mundo. Ela sabe o que é agradável aos teus olhos e o que é conforme os teus mandamentos. Dos céus sagrados envia, manda do teu trono de glória, para que me assista em meus trabalhos, ensinando-me o que de fato te agrada. E ela que tudo sabe e compreende, prudentemente guiará as minhas ações e me protegerá com a sua glória. Minhas obras serão assim colhidas, julgarei o teu povo com justiça,
serei digno do trono de meu Pai. Pois quem conhece os desígnios de Deus? Quem pode conceber o que deseja o Senhor? Os pensamentos dos mortais são tímidos e falíveis nossos raciocínios. Um corpo corruptível pesa sobre a alma, e esta tenda argila faz o espírito, apesar com muitas preocupações. Quem poderá conhecer tua vontade se lhe faltar a sabedoria? E não enviastes do alto teu Santo Espírito. Somente assim foram retos os caminhos dos terrestres, e os homens aprenderam o que te agrada, e a sabedoria os salvou. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor envie a sabedoria do teu Espírito do alto do seu trono, e que ela venha nos assistir em todos os nossos trabalhos, para que nos possa conceder o conhecimento daquilo que vem de Deus. Só o Espírito de Deus é capaz de nos dar o conhecimento daquilo que é a vontade de Deus em cada situação, em cada circunstância que vivemos. Se nos faltar a sabedoria do Espírito, não conseguimos compreender, ver e enxergar a ação, a intervenção de Deus diante dos nossos olhos. Nós vamos pegar o nosso livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 2. Nós já estamos no livro dos Reis, onde nós estamos num contexto em que o povo foi organizado pelo rei que foi instituído por Deus. Primeiro, o rei Saul, que depois foi deixado de lado porque deixou de escutar a Deus e foi consultar a adivinhos. Deus então o rejeitou. Deus então mandou Davi, homem cheio da graça de Deus, e a partir de Davi veio seu filho Salomão, e eles organizaram o povo como um reino, uma só língua, uma só nação, um exército, tomaram posse da terra prometida e se constituíram como reino de Deus. Até o momento que Salomão desobedeceu também a Deus e cultuou outros deuses, e depois de sua morte, o reino foi dividido. E havia então impérios dominando o povo de Deus, o reino que foi constituído como um reino forte de Deus. Pela desobediência, aquele reino foi enfraquecendo e foi dividido. E nesse contexto surgem dois grandes homens, Elias e Eliseu, diante de um contexto de pessoas que abandonavam cada vez mais o caminho de Deus, mostrando que mesmo diante de tanta coisa errada, é possível um homem e uma mulher viver segundo a vontade de Deus, mesmo que todos ao redor não estejam conforme a vontade de Deus. Um homem e uma mulher guiados pelo Espírito, eles são capazes de fazer a vontade de Deus, mesmo num ambiente aonde não se proclama o nome de Deus. Mesmo diante de um lugar, de um contexto, de uma situação aonde Deus não é invocado, não é temido, não é reverenciado. Um homem e uma mulher de Deus, em qualquer situação, ele cumpre, ele faz, ele segue a vontade de Deus. Esse é o ensinamento da história de Elias e Eliseu. Homens que viveram em tudo a vontade de Deus e eram conhecidos como homem de Deus. Pouquíssimas pessoas chamavam Elias e Eliseu pelo nome, mas chamavam de homem de Deus, porque Deus confirmava a sua palavra. E nós vimos então o ciclo de Elias, que Elias então viveu em tudo a vontade de Deus, Deus o confirmou, Deus fez milagres pelas mãos de Elias. Elias agradou tanto a Deus que ele não morreu, ele foi arrebatado aos céus. E ele tinha um discípulo, Eliseu, e nos fala que Elias, quando chamou Eliseu, Elias tirou o seu manto e jogou o seu manto sobre Eliseu, e a partir dali Eliseu o seguiu. O tirar o manto e julgar simbolizava a autoridade que aquela pessoa exercia sobre a outra.
Os homens tiravam o seu manto e colocavam sobre as mulheres, e a partir daquele momento, aquelas mulheres pertenciam. Se ele julgasse o seu manto sobre um homem, um escravo, a partir daquele momento, o seu escravo lhe pertencia. O manto que simbolizava aquilo que protegia, que revestia, que cobria a pessoa. E Elias então jogou o manto sobre Eliseu. E a partir daquele momento, Eliseu começou a seguir Elias. Eles se tornaram próximos, se tornaram amigos. E Elias foi ensinando Eliseu, preparando Eliseu para seguir e para continuar a missão que ele recebeu, porque um homem de Deus prepara outro homem de Deus. Uma mulher de Deus prepara sempre outra mulher de Deus. Homens de Deus sempre geram outros homens de Deus para o mundo. E a palavra nos fala sobre o momento que Elias, ele foi arrebatado para junto de Deus. Nos fala a palavra no capítulo 2 que Elias chamou Eliseu e foi com ele para um determinado lugar, e ali alguns profetas disseram: Eliseu, hoje o seu senhor será levado embora. E Eliseu então fez um pedido para Elias. Pediu a Elias que, se ele pudesse, quando ele o deixasse, que ele pudesse receber uma porção dobrada do seu espírito. Elias disse: isso não cabe a mim. Mas se Deus lhe conceder a graça de me ver partir, no momento que eu for arrebatado da tua presença, se você me ver sendo arrebatado, isso será atendido por Deus e não por mim. E nos fala o capítulo 2 que no momento que Elias estava junto de Eliseu, vieram como que carros, cavalos de fogo, e elevou Elias. E Elias foi arrebatado diante dos seus olhos. E por isso que muitas vezes, na palavra do Evangelho, eles vão confundir Jesus com Elias, porque eles estavam esperando Elias voltar. Porque Elias não morreu, ele foi arrebatado. E quando Jesus perguntou aos discípulos: o que dizem de mim? Quem eu sou? Alguns dos discípulos vão dizer: alguns dizem que tu és Elias, que voltou, porque Elias foi arrebatado, não conheceu a morte. Foi levado para junto de Deus por ser um homem cheio da presença de Deus. Fala o capítulo 2 que ele foi arrebatado, e naquele mesmo momento, o Espírito de Deus, versículos 14 seguintes, o Espírito repousou sobre Eliseu, e quando ele viu Elias sendo arrebatado, ele pegou o manto de Elias e começou a correr no meio das águas e bater o seu manto, o manto de Elias sobre as águas, e no momento que ele bateu o manto sobre as águas se abriram e se dividiram em duas partes, e ele caminhou junto das águas a pé enxuto, como aconteceu com Moisés quando atravessou as águas, e Elias havia feito isso. E as pessoas que estavam perto disseram: o Espírito que habitava em Elias está agora sobre Eliseu. Primeiro sinal que Eliseu vai realizar é dividir as águas, mostrando que o Espírito de Deus tem condições de superar todas as leis humanas. E quando o Espírito de Deus habita, age, se manifesta em uma pessoa, o sobrenatural de Deus é capaz de se realizar diante dele. Primeiro sinal que acompanhou a vida de Eliseu foi o momento que ele pega o manto de Elias e, desesperado porque Elias foi levado embora, ele bate o manto nas águas e as águas se abrem, algo que humanamente é impossível, mas para mostrar que quando o Espírito de Deus está sobre uma pessoa, ele é capaz de ver coisas extraordinárias diante dele. É o que nós vamos ver agora o que aconteceu na vida de Eliseu. Eliseu, pela presença do Espírito que habitava nele, ele vai fazer experiências sobrenaturais de Deus diante dele. E o mesmo Espírito que estava sobre Elias, o mesmo Espírito que veio sobre Eliseu, é o mesmo que habita em nós, no momento que nós recebemos no batismo. Não há nada de maior ou menor, inferior ou superior.
é único e o mesmo Espírito que habita em cada um de nós. E nos fala a palavra que Eliseu agora vai fazer experiências profundas da ação do Espírito que se manifesta nele, porque ele se torna um homem de Deus, chamado e conhecido como um homem de Deus, porque ele era conduzido pelo Espírito, deixava ser guiado pelo Espírito, e o Espírito de Deus então vai se manifestar, vai agir, vai justificar a vida e as palavras de Eliseu. Nós vamos pegar o capítulo 2 do segundo livro de Reis, versículo 19 seguinte, vai falar então do segundo sinal de Eliseu. Eliseu estava junto com o povo diante de um lugar onde as pessoas estavam com sede, e aquela água que estava diante deles era uma água salgada. Eliseu então pediu que pegasse o sal, colocou o sal num prato, e ele então orou, clamou o nome do Senhor, jogou aquele sal na água, e aquela água se tornou potável, e nunca mais aquela água foi imprópria para o uso. Esse foi o segundo sinal. O primeiro foi a divisão das águas, nos mostrando que quando o Espírito de Deus age numa vida, ele é capaz de fazer experiências sobrenaturais. E o segundo aqui, sinal, nos fala no capítulo 22, as águas se tornaram sadias, e até hoje, segundo a palavra que Eliseu proclamou sobre ela, não existe nada que seja impróprio diante da vida de um homem de Deus. A palavra fala também, logo no versículo 23, do terceiro sinal que acompanhou a vida de Eliseu. Eliseu estava subindo para Betel, e quando ele subiu, vários jovens começaram a rir dele, porque ele era careca. Vários jovens começaram a rir, debochar dele, começaram a dizer, sobe careca, sobe careca. Versículo 23, Eliseu então virou os olhos, olhou para eles e amaldiçoou em nome do Senhor. Naquele mesmo momento, saíram do bosque 2 ursas e despedaçaram 42 desses jovens. Dali foi para o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. O que nos ensina isso? A maldição de um homem de Deus simboliza a intervenção de Deus que se manifesta na vida daqueles que confiam nele. E como Deus justifica a palavra de um homem de Deus. Depois nós vamos passar um pouquinho mais à frente. Nós vamos para o capítulo ainda 2, o versículos seguintes, capítulo 4, vai falar do óleo da viúva. Aqui começa alguns milagres que Eliseu vai fazer. Vai falar no capítulo 4 que uma mulher chegou perto de Eliseu e suplicou. Capítulo 4, versículo 1. Suplicou Eliseu dizendo, teu servo, teu marido morreu, tu bem sabes que ele temia o Senhor. Veio o credor para tomar os meus filhos e fazê-los como escravo, porque eu não tenho como pagá-lo. E pediu Eliseu que se podia fazer alguma coisa por ela. Ele disse, pega alguns vasos e pega o óleo que você tem e vai enchendo esses vasos com óleo. E assim ela fez. Nos fala a palavra aqui, capítulo 4, versículo 4. Ela entrou, fechou a porta atrás de si. Sempre essa imagem vai percorrer a história de Eliseu. Ele fechou a porta atrás de si. Fechar a porta atrás de si nos recorda a palavra que Jesus vai dizer. Quer rezar ao Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza em segredo, sinal da intimidade com Deus. E quando temos intimidade com Deus, Deus nos escuta. E quando Eliseu mandou aquela mulher fechar a porta atrás de si e encher aquelas vasilhas com óleo, só com um pouco do óleo que ela tinha, ela encheu várias vasilhas e o óleo não acabou, a ponto de ter óleo suficiente
para o que ela precisava e depois o profeta disse: vai, vende esse óleo e paga a tua dívida e viverás tu e o teu filho com tudo aquilo que restar. Aquela mulher só tinha um pouquinho de óleo. Ela pegou várias outras vasilhas e obedeceu a palavra de Eliseu. E Eliseu então mandou que ela colocasse um pouco de óleo naquelas vasilhas e aquelas vasilhas ficaram cheias. O milagre da multiplicação do óleo, ensinando que Deus proveu o necessário a um homem e uma mulher de Deus quando há obediência à sua palavra e quando ele tem intimidade com Deus. Quando ele entra para o teu quarto, fecha a porta, significa quando ele tem intimidade com Deus, Deus o justifica e não deixa faltar nada. E até aquilo que parece pouco, Deus faz prosperar. Esse foi um dos milagres também que Eliseu realizou. Tem um outro milagre aqui da sunamita, uma mulher muito temente a Deus, que acolheu Eliseu e que sempre quando Eliseu estava em sua região acolhia, dava a ele hospedagem, dava a ele alimentação, só que ela não podia ter filhos. Eliseu sempre que passava por Suna, ele ficava na casa dessa mulher, que sempre o convidava para a refeição. Depois de cada vez que ele passava para ali, ele ia na casa daquela mulher, se alimentava. Ela então diz para o seu marido: este é um homem santo de Deus, e todas as vezes ele passa por aqui, ele fica em nossa casa. Vamos fazer para ele um quarto em cima da nossa casa, com tijolos, com cama, mesa, cadeira e lâmpada. Versículo 10. Quando ele vier à nossa casa, vamos acomodá-lo para que ele fique bem. Passando um dia por ali, retirou-se ao quarto do terraço e deitou. E todas as vezes que ele passava por aquela região, ele ficava neste quarto. Essa mulher o acolheu. Só que essa mulher trazia uma situação. Ela não podia ter filhos e o seu marido era idoso já. Eliseu então perguntou: o que poderia eu fazer por esta mulher? O seu servo respondeu: Senhor, ela não tem filhos e o seu marido é de idade avançada. Concede para ela a graça de ter um filho. Eliseu então disse: chama esta mulher aqui. O servo chamou, ela apareceu na porta. Ele disse: daqui a 1 ano, nessa mesma época, terás um filho em seus braços. E ela replicou: não, meu senhor, não enganes a tua serva. Ela replicou: não enganes a tua serva. Mas ele disse: ainda daqui a 1 ano, nessa mesma época, você terá um filho em teus braços. E no ano seguinte, aquela mulher concebeu e deu à luz a um filho, conforme aquele homem de Deus, Eliseu, havia proclamado, nos ensinando que Deus sempre restitui, retribui aqueles que agem em favor daquilo que é a vontade de Deus. E essa mulher teve um filho, ela ficou muito agradecida com Eliseu. E nos fala logo pouco à frente, nessa mesma palavra, que o pai do menino foi levar esse menino para poder ceifar. E quando levou esse menino para poder ceifar, quando estavam ceifando, algo bateu na cabeça desse menino e ele morreu na hora. O menino ficou de joelhos no colo da mãe e depois o menino morreu. Fala a palavra que esse menino ele foi com o pai ceifar e ele tomou uma ceifada na cabeça. Ele morreu, a mãe ficou com esse menino no colo, chorosa. Ela então colocou o menino no leito, na cama aonde Eliseu dormia. Fechou a porta, de novo a porta, fechou a porta atrás de si e saiu. Deixou o menino morto no andar de cima. E correu, foi ao encontro do homem de Deus. Foi aonde ele estava, no Monte Carmelo, lá ele habitava. E quando ele chegou perto, quando essa mulher foi até Eliseu, chegou perto dele, o seu servo disse: Senhor, meu senhor, aquela mulher, a sunamita, que rezaste por ela, que ela tivesse um filho, ela vem ao teu encontro. O que queres que eu faça?
Eliseu então disse: permita que ela venha, porque eu vejo nela uma amargura e eu não sei o que aconteceu, porque Deus ainda não me revelou. Versículo 27. Ela então foi até Eliseu e disse, olha o que essa mulher disse: acaso eu pedi a você um filho? Eu não te pedi um filho. Foi você que me deu, você pediu a Deus e Ele me concedeu. E eu te pedi que não me enganes. Me destes um filho para ver um filho morrer. Eu pedi que não me fizestes isso, eu não te pedi filho algum. Agora me deste para que ele morresse e eu sofresse. Eliseu então disse para ela: toma o meu bastão, leva e toca no rosto dele. E ela disse: de forma alguma eu vou te deixar, você vai comigo. Ele então correu, foi junto com ela. A mulher pegou o bastão, tentou, mas nada aconteceu. Versículo 32, o que Eliseu fez? Eliseu chegou a casa. Aquele menino já estava morto. Já estava o menino morto. Olha, versículo 32, do mesmo modo como Jesus fez com a menina, que diz: Talita cumi, nos ensinando que o Espírito, ele é capaz de trazer vida. Quando ele está sobre a vida de alguém, tudo que está morto ao seu redor volta à vida, porque uma pessoa conduzida pelo Espírito de Deus, não existe morte ao seu redor. Eliseu chegou a casa, lá estava um menino morto, estendido sobre a sua cama. Ele entrou, fechou a porta atrás dele, depois orou ao Senhor. Olha o caminho dos milagres de Deus. Ele fechou a porta. Fechar a porta aqui tem um sentido simbólico da intimidade que um homem ou uma mulher de Deus tem que ter com Deus em qualquer situação, até numa situação que parece que é impossível, uma criança morta. Ele fechou a porta e orou ao Senhor. Depois subiu na cama, deitou sobre o menino, colocou a sua boca sobre a boca do menino, os seus olhos sobre os olhos do menino, as suas mãos sobre as mãos do menino, e ele começou a invocar o nome de Deus e aquecer o corpo daquela criança. Mas o menino não voltou. Eliseu então pôs-se a andar de um lado para o outro naquela casa, clamando o nome de Deus, e ele fez tudo de novo. Deitou sobre aquela criança, colocou os olhos sobre os seus olhos, a boca sobre a sua boca, as mãos sobre as suas mãos, e clamou o nome do Senhor e soprou sobre aquele menino. E naquele momento o menino espirrou 7 vezes e ele abriu os olhos. O que significa isso? Essa palavra nos remonta ao momento que Deus cria o homem do pó da terra e sopra sobre o pó da terra e torna um ser vivente. Aquele menino então voltou à vida. Ele chamou então a sunamita, a mãe daquele menino, e entregou aquele menino à sua mãe e disse: toma o teu filho. E aquela mulher ficou admirada. O que significa essa passagem de Eliseu? Que ele toca naquele menino e faz aquele menino voltar à vida. Aquele menino já estava morto. A palavra nos mostra que um homem ou uma mulher de Deus, conduzido pelo Espírito, não importa se ele faz a experiência de situações de morte, se ele fechar a porta atrás de si, se ele clamar, se ele rezar, mesmo que de início pareça que nada está acontecendo, mas se ele persistir, aquilo que parece morto volta à vida. Foi o que aconteceu com Eliseu. O menino não voltou de uma única vez. Ele deitou sobre o menino, ele clamou o nome do Senhor, ele rezou. Depois ele andou para um lado, para o outro e voltou e fez isso de novo. E a graça de Deus aconteceu. Persistir. Um homem e uma mulher que persiste na presença de Deus, não importa as experiências de morte que é colocada diante dele. A vida triunfa. A vida se manifesta. Mas não acaba aqui os sinais de Eliseu. A palavra nos fala que Eliseu estava junto de várias pessoas e de repente eles prepararam um alimento, buscaram algumas ervas e eram ervas venenosas, versículo 38.
e prepararam e deram um alimento para Eliseu e para todo o exército que estava junto dele. E alguém gritou: homem de Deus, não coma este alimento, porque há morte nessa vasilha, ou seja, é algo envenenado. Naquele mesmo momento que Eliseu escutou isso, porque realmente era uma erva que fazia morrer, Eliseu disse: traga farinha. Eles trouxeram. Eliseu então jogou farinha naquele alimento envenenado, misturou e disse: serve aos homens para que eles comam. Eles então comeram e já não havia mais nada de nocivo naquele alimento. O que significa isso? Nenhum mal toca um homem, uma mulher de Deus. Mesmo que preparem algo para destruir, Deus mesmo desfaz. Mesmo que algo toque nenhum homem, nenhuma mulher de Deus preparado para destruir, nenhum mal pode o tocar, porque aonde há o Espírito de Deus, mal algum pode desfazer aquilo que Deus faz. Esse ensinamento traz um grande aprendizado de Deus a partir do profeta Eliseu. Ele vai tocar em algo envenenado, ele vai ingerir algo envenenado, mas quando ele está na presença de Deus, nenhum mal lhe toca. Homem e mulher de Deus, nenhum mal pode te tocar, mesmo que armem, mesmo que projetem, mesmo que preparem. Aqui foi um alimento preparado, pensado, não importa. Se o Espírito de Deus está sobre aquilo que você faz, se o Espírito de Deus está sobre você, pode se levantar o inferno inteiro, ele não pode te tocar, ele não pode te alcançar, porque é Deus quem te guarda. Por isso que o Salmo 90 vai dizer: tocarão em serpente, beberão veneno, cairão 1000 à tua direita, à tua esquerda, nenhum mal te alcançará. E a palavra de Deus ainda não para. A vida de Eliseu e de Elias nos ensina o que Deus faz com um homem e uma mulher de Deus. Se você quer ser um homem e uma mulher de Deus, nós só conseguimos ser um homem de Deus. Você que é mulher só consegue ser uma mulher de Deus se você for conduzida pelo Espírito. Por isso que fala que o Espírito veio sobre Elias e ele então se tornou um homem de Deus. Eliseu, veio o Espírito que habitava em Elias sobre Eliseu e ele se tornou um homem de Deus. Nós só nos tornamos homens de Deus, você só se torna uma mulher de Deus se for conduzida pelo Espírito, e quando você permite a verdade do Espírito te conduzir. É isso que aconteceu na vida dos dois, que acontece na sua vida. A ação, o sobrenatural de Deus se manifesta. Depois vai falar da multiplicação dos pães, aquilo que Jesus fez. Eliseu fez lá no Antigo Testamento. Veio um homem de Baal-Salisa, versículo 42, trouxe para o homem de Deus pão da primícia. O que é isso? Pão consagrado. 20 pães de cevada de trigo novo em seu alforje. Eliseu ordenou: oferece esse pão para todo mundo. O que significa isso? Aquilo que é oferecido a Deus, quando é partilhado com os outros, mesmo que pareça pouco, vai dar e vai sobrar. Não eram qualquer pães, eram pães oferecidos a Deus, pães das primícias, os primeiros pães, pães tirados como primeiro fruto do trabalho, aquilo que de melhor foi oferecido ao homem de Deus. E ele diz: dá para esse povo todo comer. A palavra fala que era muita gente. O servo respondeu: como hei de servir para 100 pessoas esses 20 pães? E o homem de Deus disse: oferece a essa gente para que ele coma, porque assim falou o Senhor: comerão e ainda sobrará. O servo então serviu, eles comeram, todos se fartaram e ainda sobrou, como disse a palavra de Deus. Significando o que isso? Que o pouco oferecido por Deus e em Deus dá e sobra. Aqui não foi qualquer pão,
Foi o primeiro pão, aquilo que de melhor, o primeiro trabalho feito, foi oferecido e foi doado ao outro, foi partilhado, compartilhado com o outro. E todos se alimentaram e sobraram, nos mostrando que na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, mesmo aquilo que pareça pouco, se Deus te deu pouco, não importa. Seja fiel nesse pouco e Deus vai te dar mais. Esse pouco vai prosperar, esse pouco vai te satisfazer, porque a satisfação não vem pela quantidade. A saciedade, a satisfação, a prosperidade vem pela intervenção de Deus e não pelas nossas mãos. Se é um pouco que você tem hoje, mas se você é fiel nesse pouco, e se isso vem das mãos de Deus, dá e sobra. Depois vai falar da cura de Naamã. Naamã era um homem valente, um homem guerreiro que lutava pelo povo de Israel e defendia Israel contra o exército inimigo. Só que ele era um homem doente, ele era leproso. E esse homem tinha uma empregada, e essa empregada disse para ele: se você for até o homem de Deus e apresentar a ele essa doença, se ele rezar por você, Deus é capaz de te curar dessa lepra. Ele então correu, foi até então, eu quero saber quem é esse homem de Deus, quem é esse homem de Deus? Ele foi então até Eliseu, e Eliseu lhe disse, vai, capítulo 5, o padre está sintetizando aqui, porque é muita coisa, depois vocês vão ler isso com calma. Capítulo 5, versículo 10, o homem de Deus, Eliseu, vai dizer para Naamã, vai, entra no rio Jordão e lava-te 7 vezes, o rio aonde Jesus vai ser batizado. O rio aqui que está simbolizando aquilo que viria no futuro. 7 vezes é símbolo do Espírito, um sinal que tudo aquilo que foi impuro, sem vida, com marcas de morte, ao tocar nesse rio será curado. Símbolo do Espírito que viria, queria trazer cura, queria trazer libertação, queria trazer transformação a tudo que de enfermidade fosse nele tocado. E ele então vai dizer para esse homem, entra nesse rio 7 vezes e você vai ser curado. E saiu. Naamã ficou irritado, olha o que fala a palavra, Naamã ficou irritado e retirou dizendo, eu vim de tão longe para esse homem nem atender, para ele simplesmente me mandar entrar nesse rio 7 vezes. O lugar de onde eu venho tem rio melhores do que o rio Jordão. Eu não vou fazer isso que ele está querendo. E foi embora. Aí o servo disse, não faça isso, Naamã. Ele não te pediu nada que seja impossível. Se o homem de Deus te pediu para você entrar 7 vezes no rio, entre, porque isso não é impossível. Ele então entrou e foi fazer, fez isso 7 vezes, e no momento que ele fez isso, ele ficou purificado, a lepra sumiu, a sua carne ficou regenerada. O que significa isso? Significa que quando um homem de Deus fala, Deus justifica. E a graça do Espírito, o símbolo de banhar 7 vezes no Rio Jordão, onde Jesus vai ser batizado, simboliza que a graça do Espírito, quando alcança algo, não importa a condição, a situação que aquilo está, o Espírito é capaz de trazer vida, é capaz de regenerar e mudar todas as coisas. E aquele homem ficou agradecido. Ele queria dar uma fortuna para Eliseu, vou te dar bois, vou te dar ouro, vou te dar tudo que eu trago. E fala o versículo 16 que ele recusou, ele disse, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero nada. Aquilo que eu faço em nome de Deus. Eu não quero nada em troca daquilo que eu faço, porque a graça de Deus não se vende, a graça de Deus não se troca, é graça, é dom, é gratuito. E então ele seguiu. Foi embora e o homem de Deus saiu porque ele não queria nada, ele não precisava de nada, porque um homem e uma mulher de Deus não precisa nada além do Espírito de Deus, da presença de Deus para o conduzir. Ele não se apega às coisas terrenas, ele não se apega às coisas humanas, porque Deus o sacia, Deus o basta. A única coisa que ele quer e espera é a presença do Espírito Santo.
E nos fala aqui que Eliseu então foi embora. Mas o servo de Eliseu viu que ele tinha condições de ganhar uma fortuna com aquela cura que ele então fez e que Eliseu não quis nada. Ele então saiu, esperou Eliseu sair e foi atrás de Naamã, escondido. E quando ele chegou perto de Naamã, ele disse: aqui, eu tenho 2 servos que chegaram agora, será que podes me dar algo por aquilo que você conquistou, por aquilo que você conseguiu? E Naamã disse: claro, vou te dar várias coisas, vou te dar dinheiro, vou te dar muitas coisas, sou agradecido por aquilo que o teu senhor Eliseu fez por mim. E deu ele um monte de coisa, ele levou tudo aquilo escondido, guardou, escondeu. E aqui nós vamos perceber que nada fica escondido aos olhos de Deus. Quando ele chegou perto de Eliseu, Eliseu disse: aonde você estava? E ele disse: fui lugar nenhum, teu servo estava aqui. Versículo 25. E Eliseu disse: acaso meu espírito não estava presente junto de ti quando alguém te saltou diante de um carro? Agora que recebestes dinheiro por aquilo que eu fiz e mentistes para mim, a lepra que estava sobre Naamã virá sobre ti e sobre toda a sua descendência para sempre. E a partir daquele momento, aquele homem ficou leproso e doente, porque ele mentiu para um homem de Deus. Ele quis ganhar com aquilo que o homem de Deus tinha feito. E aqui nos ensina essa palavra que nada fica escondido aos olhos do Espírito. Nada fica escondido aos olhos de um homem, de uma mulher de Deus. Tudo aquilo que é feito mesmo no escondimento não importa. O homem e a mulher de Deus vai ter acesso, vai saber, vai conhecer. O próprio Espírito revela mais cedo ou mais tarde tudo que é feito no escondimento diante de um homem e de uma mulher de Deus é descoberto, porque Deus mesmo traz à luz aquilo que está escondido. Por isso a palavra nos ensina, Jesus vai dizer: aquilo que é feito no escuro é proclamado no alto dos telhados, porque nada fica escondido diante do Espírito de Deus. E um homem e uma mulher de Deus, não importa o que façam, independente daquilo que façam escondido, ele vai ter o conhecimento, porque Deus revela a um homem ou mulher de Deus tudo aquilo que é feito escondido dos seus olhos. Por isso que não tente enganar um homem ou mulher de Deus, não, porque mais cedo ou mais tarde a verdade sempre vem, porque a verdade de Deus sempre prevalece diante de um homem ou uma mulher que está na presença de Deus. Depois vai falar no capítulo 6, outros sinais. Vocês estão vendo que cheio de sinais a vida de Eliseu, um homem de Deus, mostrando aquilo que Deus faz com um homem e com uma mulher que sempre está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Capítulo 6 vai dizer que eles estavam trabalhando e de repente um machado caiu na água e era algo emprestado. E eles correram e disseram: Eliseu, Eliseu, o machado sumiu, o machado não é nosso, o machado era emprestado. Eliseu então pediu: me dá um pedaço de madeira. Jogou na água e no lugar que ele jogou o pedaço de madeira, ali o machado se levantou. Olha, o machado é pesado, o machado afunda. Ele jogou aquele pedaço de madeira na água e no lugar que aquela madeira caiu, o machado se elevou, ficou boiando sobre as águas e eles pegaram. O que significa isso? Que nada se perde diante de um homem e de uma mulher de Deus. Nada. Nada se perde, fica escondido, nada se perde diante de um homem e de uma mulher de Deus, porque a verdade de Deus sempre prevalece. Depois o capítulo 6, versículos 6 seguintes, vai falar de uma experiência muito interessante, que um homem e uma mulher de Deus recebe a graça de ver aquilo que ninguém vê. Ele enxerga aquilo que ninguém enxerga. Vai falar que Eliseu estava junto de alguns servos, e de repente o rei de Arã
estava em guerra. E eles se colocaram diante de Eliseu, e era um povo numeroso, e eles ficaram com medo das pessoas que estavam com Eliseu. E Eliseu disse: nada temas, capítulo 6, versículo 15. Nada temam, porque aqueles que estão conosco, mesmo que vocês não vejam, é maior do que aqueles que estão contra nós. Capítulo 6, versículo 15, ele vai dizer: o servo do homem de Deus levantou bem cedo e saiu. Eis que um batalhão cercava a cidade, cavalos e carros. Seu servo lhe disse: ai, meu senhor, como vamos fazer? Vamos morrer todos? E Eliseu disse: não tenha medo. Palavra que sempre precisa acompanhar um homem e mulher de Deus. Não temas. Respondeu ele: são mais numerosos que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu orou. Olha que interessante. Era um exército numeroso. Eliseu orou, dizendo: Senhor, abre os olhos para que eu veja, para que eles vejam. O Senhor então abriu os olhos dos servos e todos que estavam ao seu redor, e eles viram uma montanha coberta de cavalos de fogo ao redor do exército inimigo e em torno de Eliseu, mostrando que a proteção de um homem e de uma mulher de Deus não vem de si mesmo, vem de Deus. Não importa aquilo que se levanta, mesmo que pareça algo intenso, mesmo que se pareça algo de uma força maior, quem protege um homem e uma mulher de Deus é Deus. Não é sua força, não é sua condição. E quando ele orou, os olhos se abriram e eles puderam ver um exército infinitamente superior ao exército dos inimigos e que defendeu Eliseu. A nossa proteção está em Deus e não nas nossas forças. Aqui vai nos ensinar que um homem e uma mulher de Deus é protegido por Deus. E naquele momento ele rezou e os olhos então se abriram e eles então ficaram protegidos pela presença de Deus. E vai falar também, interessante essa história, fala que quando ele rezou, ele pediu para que abrisse também os olhos do exército inimigo. E eles então abriram os olhos e viram também um exército numeroso que estavam a favor de Eliseu. E de repente eles se aproximam de Eliseu. Só que Eliseu vai dizer para eles: nós não vamos brigar. E pediu que desse alimento para eles. E eles começaram a questionar Eliseu: você está doido? Esses homens estão querendo nos matar, esse exército inimigo, você vai dar alimento para eles? E Eliseu vai dizer: serve os teus inimigos, alimenta, dá a ele alimento. E naquele mesmo momento, os olhos desse outro exército inimigo se abriu e eles não guerrearam, não lutaram e foram embora sem briga alguma, ensinando que a oração e a capacidade de fazer o bem àqueles que querem o mal faz com que todo o ódio e toda a maquinação do inimigo seja retirada e nenhum mal acontece. Ele orou e ele não tratou mal aqueles que queriam o seu mal, mas fez o bem. Todos os ensinamentos que Jesus nos ensina, e Deus então justificou, e aquele exército não fez nada, nenhuma ação de maldade diante de Eliseu. Eliseu, então, ele é um homem que vai fazer várias experiências com Deus, e Deus vai justificá-lo. Depois vai falar no capítulo 8 que Eliseu vai mandar dizer àquela mulher, a sulamita, que leve o seu filho embora. Olha o que ele diz. Eliseu tinha dito à mulher, cujo filho fizera voltar à vida: levanta-te, parte com sua família e vai morar onde puder, pois o Senhor vai fazer vir fome 7 anos sobre este lugar. O que significa isso? Um homem e uma mulher de Deus conseguem enxergar as coisas antes das coisas acontecerem, porque nada fica encoberto aos teus olhos. Ele é capaz de perceber algo que as pessoas não são capazes de perceber, porque eles enxergam com o olhar de Deus. A graça que o Espírito faz sobre a vida de um homem e de uma mulher de Deus era a capacidade de enxergar e ver
até aquilo que está por vir em nome de Deus. Depois temos a palavra que vai continuar falando sobre a divisão do povo, as brigas que aquele povo vai viver, uma confusão que aquele povo vai viver, uma divisão cada vez mais intensa. E depois nós vamos passar lá para o capítulo 13, porque não vamos focar aqui nessas divisões, nos reis que vão se levantando e lutando, brigando, várias brigas acontecendo. E dentro desse contexto do profeta Eliseu, e ele diante de tudo, se mantendo na presença de Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Vamos lá então no capítulo 13, aonde ele vai profetizar sobre o rei. O rei vai chegar perto dele, ele já está de idade avançada, e ele vai dizer ao rei: pega uma flecha e lança. E quando o rei lança a flecha, ele vai dizer: essa flecha simboliza a vitória de Deus. Pode lutar contra o teu inimigo, porque o Senhor te dará vitória. E aquele rei então lutou, e ele teve a vitória, porque Deus confirma a palavra de um homem de Deus. Vamos pegar o versículo 20, está concluindo a vida de Eliseu, nós já estamos concluindo. Eliseu então morreu. Olha o que nos fala essa palavra, interessantíssimo. Capítulo 13, versículos 20, você vai marcar essa parte. Essa parte nos fala sobre aquilo que Deus faz a partir de um homem de Deus. Eliseu morreu, foi sepultado, capítulo 13, versículos 20. Bandos de moabitas faziam incursões ao morto. Avistaram desses bandos. Pegaram então uma pessoa morta e julgou dentro do túmulo de Eliseu e saíram. Olha o que fala esse versículo. Quando o corpo desse homem morto tocou os ossos de Eliseu, tocou os ossos, ele já tinha se decomposto, tocou os ossos de Eliseu, esse homem voltou à vida e pôs-se de pé. Estamos concluindo a história de Eliseu. Morreu, um homem de Deus, ele então foi sepultado, os seus ossos estavam no túmulo, eles pegaram um homem morto, julgou esse homem morto sobre os ossos de Eliseu, e quando esse homem morto tocou nos ossos de Eliseu, ele voltou à vida. O que significa isso? Que um homem de Deus, mesmo que pareça estar morto, Deus continua a agir por meio dele. Mesmo depois de morto, Deus continua agindo sobre a vida dele. Não existe nada que faça a experiência da morte diante de um homem e de uma mulher de Deus. Aqui nós vimos um pouquinho sobre a história de Eliseu. Depois, mais à frente, continua as brigas, as divisões, o reino que cada vez mais vai continuar dividido, povos que vão se afastar da presença de Deus, que vão cultuar outros deuses, mas sempre Eliseu, Elias, e depois vai surgir aqui alguns outros profetas, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre os outros profetas, Ezequias, Isaías, que vão surgir agora depois do profeta Eliseu, nos mostrando que, com a história deles, que mesmo o povo dividido, o povo vivendo confusões de tomada de reino, e tomada de posse de terra, querendo autoridade sobre aquele lugar, independente daquilo que estiver acontecendo, mesmo diante de situações de conflitos, diante de pessoas que estavam não mais servindo a Deus, mas adorando a outros deuses, um homem e uma mulher de Deus, quando permanece na presença de Deus, Deus o justifica até depois da morte. Deus confirma até depois da morte. Esses homens e mulheres de Deus que nós temos também são santos, que mesmo depois de mortos, Deus continua justificando, porque a memória de um homem e de uma mulher de Deus jamais é apagada debaixo da terra. Um homem e uma mulher de Deus, a sua memória jamais é apagada. Agora, os ímpios, a sua memória são esquecidas com o tempo. Um homem e uma mulher de Deus, mesmo que pareça que experimente a morte, Deus o justifica. A palavra nos ensina com a história de Elias e Eliseu, que um homem e uma mulher de Deus sempre são justificados
Quando nos colocamos para ser conduzidos pelo Espírito de Deus, Deus vai nos justificar. Deus vai fazer prosperar o trabalho de nossas mãos. Mesmo que enfrentemos desafios, dificuldades, quem luta por nós é Deus. Mesmo que pareça experimentar situações de morte, Deus sempre traz vida, porque um homem e uma mulher de Deus, conduzidos pelo Espírito, a última palavra sempre é do Espírito Santo, é de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te faça homem e mulher de Deus, cheio da presença de Deus. Invoque, clame, peça, se mantenha na presença de Deus pela ação do Espírito Santo, e Deus vai fazer na sua vida aquilo que fez na vida de Elias e de Eliseu. Que Deus abençoe. Deus abençoe você que reza conosco. Vamos pedir a presença do Espírito Santo para que Ele esteja sempre nos conduzindo à oração que não pode faltar. Todos os dias, vem Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você tendo um pouquinho de tempo, faça essa experiência. Vai nesse livro de Reis, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, e faça a leitura minuciosa, escreva, marque tudo sobre a vida de Elias e tudo sobre a vida de Eliseu, que são chamados de homens de Deus. Quando nós vivemos na presença de Deus e nos tornamos, pelo Espírito Santo, homens de Deus, mulheres de Deus, nós vamos fazer todas essas experiências que eles fizeram. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Deus abençoe. Você tem uma noite abençoada. Amanhã nós temos o nosso momento de oração. Amanhã o nosso texto vai ser mais cedo um pouquinho. Amanhã o nosso texto será 7 horas da manhã, tá bom? Porque o padre amanhã tem uma reunião. 7 horas da manhã, o nosso texto amanhã cenar com Nossa Senhora. Não 8 horas, mas 7 horas. E 20 horas, nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. Amanhã de dia não tem entendimento, porque amanhã o padre tem reunião. E amanhã à noite nós temos, a partir das 19h30, nossa noite de bênçãos na matriz, adoração ao Santíssimo Sacramento e oração e bênção do Santíssimo. Que tenhamos uma noite abençoada. Senhor Jesus Cristo, eu peço na autoridade do Teu nome, que faça descer sobre esses vossos filhos a força do Teu Espírito Santo. Como cobristes Elias e Eliseu, Senhor, como cobristes a Virgem Maria com a sombra do Espírito, envolve agora esses vossos filhos e tornem-se homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, para que manifestem, Senhor, a Tua presença, a Tua vontade, os Teus desígnios, em todas as promessas que o Senhor tem para a vida desses vossos filhos. Que desça sobre cada um deles uma porção dobrada do Teu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Saúde e paz, fica com Deus, Deus abençoe. Ana Paula Arcanjo, a Gabi Bittencourt, Elaine Dias, a Maria Duarte, a Elaine rezando conosco, Bruno de Jesus, a Rafaela, a Marli, Vivi Carvalho, Ildemar Santos, Aparecida Silva, Renata, a Cidinha Lopes, a Gabi, Deus abençoe. Faça a experiência de ler a palavra de Deus, nem que seja um pouquinho todo dia, e busque nela as promessas de Deus. Homem e mulher de Deus se fazem pela presença do Espírito Santo. Deus abençoe. Que o Espírito Santo te dê uma noite de sono tranquila, saúde e paz. Fica com Deus. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração. Derrama a tua unção. Vem
vem sobre a minha mente, sobre o meu coração.